Você já parou para se perguntar de onde vieram os povos que moldaram a história do Oriente Médio? Entre eles, os arameus se destacam por sua capacidade de adaptação e expansão. Originários das regiões desérticas da Síria e do nordeste da Mesopotâmia, eles não surgiram como um império centralizado, mas como grupos nômades que, aos poucos, começaram a se organizar em pequenas cidades-estado. Essa mobilidade e flexibilidade foram, sem dúvida, o segredo para sua sobrevivência em um mundo marcado por conflitos constantes. É fascinante perceber como povos aparentemente pequenos deixaram marcas tão duradouras. As primeiras cidades arameias, como Mari e Arpade, se tornaram centros de comércio e de poder local. Você consegue imaginar essas cidades surgindo como pequenos pontos em meio ao deserto, conectando caravanas e mercadores que atravessavam rotas antigas? Cada cidade era quase uma cápsula do tempo, refletindo a cultura e a identidade de diferentes clãs arameus. Essa fragmentação, curiosamente, não os enfraqueceu. Ao contrário, permitiu que fossem resilientes diante de grandes impérios vizinhos. Eles se espalharam sem perder sua essência, e isso nos mostra como a história muitas vezes é escrita por aqueles que menos esperamos. Mas como eles se tornaram conhecidos fora de seu território original? A resposta está na interação com outros povos. Comerciantes, soldados, imigrantes arameus cruzaram fronteiras constantemente, levando consigo sua língua, costumes e tecnologias. Imagine a cena, uma caravana atravessando desertos e rios, carregando tecidos, metais e histórias, enquanto os rumores sobre essas tribos se espalhavam. É nesse contexto que começam a aparecer nos registros bíblicos e nas inscrições cuneiformes, mostrando que sua presença já era sentida por reis e governantes distantes. Um aspecto fascinante é que, apesar de sua expansão, os arameus não se impuseram por força militar apenas. Muitas vezes, sua influência se dava por alianças estratégicas e comércio inteligente. Eles compreendiam que o poder podia ser exercido de várias formas, não apenas através da guerra. E aqui entra uma lição interessante para entendermos como civilizações aparentemente pequenas podem moldar a história. Não basta a força, é necessário a visão de longo prazo. Esses pequenos clãs arameus começaram a plantar as sementes de uma presença duradoura na região. Outro ponto intrigante é a adaptação cultural. Cada cidade-estado arameia tinha suas particularidades, mas mantinha uma identidade coletiva que se espalhou. Eles aprendiam com vizinhos, absorviam influências e, ainda assim, preservavam sua própria tradição. Você já percebeu como a história mostra que a sobrevivência depende tanto da flexibilidade quanto da firmeza de identidade? É exatamente isso que vemos nos arameus, uma mescla de pragmatismo e preservação cultural que os tornaria conhecidos séculos depois. E como isso afetou o povo de Deus? Desde cedo, Israel encontrou nos arameus tanto rivais quanto aliados. Alguns clãs entraram em conflito direto, outros formaram alianças por meio de casamentos e acordos. Cada encontro deixava uma marca, não apenas na política, mas também na cultura e na linguagem. E aqui fica a pergunta: quantas vezes a interação com outros povos moldou a própria identidade de Israel? A presença arameia nos mostra que história e fé frequentemente se entrelaçam de formas inesperadas. Não podemos esquecer a dimensão estratégica das terras ocupadas pelos arameus. Suas cidades-estado ficavam em pontos-chave das rotas comerciais entre Mesopotâmia, Egito e Canaã. Isso lhes conferia poder econômico e militar, mesmo sem formar grandes exércitos centralizados. Eles controlavam passagens, levavam mercadorias e ideias, e muitas vezes ditavam o fluxo de informações na região. É impressionante como a geografia pode transformar pequenos povos em peças fundamentais no tabuleiro da história.
Ao conhecermos suas origens e expansão, percebemos que os arameus foram muito mais do que meros coadjuvantes bíblicos. Eles foram construtores de cidades, guardiões de rotas comerciais, mestres da diplomacia e da adaptação cultural. O próximo passo é entender como a língua e a cultura arameia se tornaram tão influentes, a ponto de impactar diretamente o cotidiano de povos vizinhos. Mas antes, quero que você confira se esse primeiro tópico está adequado ao canal, para que possamos seguir e mergulhar na linguagem e nos costumes arameus. Você já se perguntou por que o aramaico se tornou uma língua tão importante no Oriente Médio Antigo? Não foi por acaso. Os arameus, com sua expansão e presença estratégica, tornaram sua língua a ferramenta de comunicação entre povos distintos, funcionando como o inglês do seu tempo. Cartas, documentos administrativos, tratados comerciais e até inscrições reais eram escritas. É fascinante pensar que, séculos depois, essa mesma língua estaria presente nos diálogos cotidianos da Palestina durante o período do Segundo Templo. Mas a língua não era a única marca. A cultura arameia refletia um estilo de vida adaptável e prático, moldado pela necessidade de sobreviver em regiões desérticas e instáveis. Costumes, festas, rituais domésticos e comércio se entrelaçavam, formando um mosaico social rico e variado. Você consegue imaginar uma família arameia preparando seus alimentos enquanto mercadores de cidades vizinhas chegavam para negociar, trocando não apenas produtos, mas também histórias e ideias. Essa interação diária ajudava a difundir a cultura e reforçar a identidade do povo. O comércio foi um canal essencial para que a cultura arameia se espalhasse. Caravanas atravessavam desertos e rios, carregando especiarias, tecidos e metais, mas também transmitindo normas, hábitos e modos de vida. Cada viagem era uma oportunidade de deixar uma marca cultural nas cidades por onde passavam. E aqui surge uma curiosidade. Muitas palavras aramaicas foram absorvidas pelo hebraico e pelo grego, deixando um legado linguístico que chegaria até os textos bíblicos e ao Novo Testamento. Interessante, não é? Além da língua, a organização social dos arameus chamava a atenção. Clãs familiares, lideranças locais e conselhos comunitários estruturavam suas cidades-estado. Não havia um governo central forte, mas a coesão vinha da lealdade entre membros do clã e da observância das tradições. Essa estrutura facilitava negociações e alianças e permitia que se adaptassem rapidamente a mudanças políticas ou invasões. Um povo pequeno, mas extremamente resiliente e estratégico em suas relações. A religião, entrelaçada com a cultura, também refletia essa adaptabilidade. Cada cidade tinha seus próprios deuses e rituais, mas havia elementos comuns que uniam os arameus como grupo. Sacrifícios, festivais e celebrações eram oportunidades de fortalecer laços sociais e reforçar a identidade cultural. E aqui fica a pergunta: quantas vezes a religião serviu não apenas como crença, mas como um instrumento de coesão e sobrevivência cultural? Nos arameus, isso era evidente a cada cerimônia e tradição mantida. Outro detalhe curioso está na arquitetura e na vida urbana. As cidades arameias, mesmo em locais desérticos, exibiam casas de pedra e adobe, mercados organizados e fortificações estratégicas. Estradas e pontes facilitavam o trânsito de mercadores e tropas, e cada construção refletia a criatividade e o conhecimento técnico do povo. Ao observar essas cidades, percebemos que cultura e sobrevivência caminham juntas. Um povo que entende seu ambiente constrói soluções duradouras. E, claro, a influência cultural sobre povos vizinhos não pode ser subestimada.
Israel, por exemplo, absorveu elementos arameus tanto na língua quanto em práticas comerciais e sociais. Casamentos, alianças e contatos frequentes fizeram com que a cultura arameia deixasse marcas no cotidiano israelita, moldando modos de vida, expressões e até tradições religiosas. Interessante como a convivência entre povos diferentes pode transformar identidades ao longo do tempo. Não é mesmo? Então, ao entender a língua e a cultura arameia, percebemos que não se tratava apenas de comunicação ou costumes isolados. Era um conjunto de elementos estratégicos, adaptativos e duradouros, que consolidou a presença dos arameus como influenciadores históricos. Agora, convido você a interagir nos comentários. Qual aspecto da cultura arameia mais te surpreendeu até aqui? Sua participação ajuda a tornar essa história ainda mais viva para todos. Você já se perguntou quais deuses e rituais moldavam a vida dos arameus? Diferente de uma religião centralizada, eles cultuavam múltiplas divindades locais, cada uma associada a cidades ou clãs específicos. Haddad, o deus da tempestade, e Dagon, ligado à fertilidade e à agricultura, eram figuras centrais. Mas havia ainda uma infinidade de deuses menores que influenciavam a vida cotidiana. Essa diversidade religiosa mostrava não apenas devoção, mas também adaptação ao ambiente e às necessidades sociais. O culto aos deuses arameus incluía altares, sacrifícios e festivais sazonais. Imagine famílias e comunidades reunidas em rituais que misturavam oração, música e oferendas, tentando garantir proteção, colheitas abundantes ou sucesso em batalhas. Cada oferenda carregava significado profundo e também reforçava a coesão do grupo. E é curioso como essas práticas religiosas acabaram influenciando ou entrando em conflito com a fé do povo de Deus nos relatos bíblicos. Alguns clãs arameus também recorriam à adivinhação e à interpretação de presságios. Líderes buscavam sinais nos céus, nos animais ou nas práticas divinatórias antes de decisões importantes, desde guerras até acordos comerciais. Esse aspecto espiritual demonstra a interligação entre religião, política e sobrevivência. Era uma cultura em que o mundo material e espiritual se entrelaçavam, e cada escolha carregava responsabilidade perante os deuses e a comunidade. Mas nem sempre essas práticas foram vistas de maneira neutra pelos vizinhos. A Bíblia mostra tensões entre o povo de Deus e os arameus, justamente por causa dessas crenças e rituais, que às vezes envolviam sacrifícios humanos ou costumes que iam contra os preceitos israelitas. Ainda assim, houve momentos de assimilação cultural, quando Israel absorveu influências arameias sem abandonar sua própria fé. Essa interação complexa é um convite a refletir. Até que ponto a religião pode ser veículo de convivência ou de conflito entre povos? Outro ponto interessante é a dimensão simbólica desses cultos. Cada altar, cada estátua ou oferenda não era apenas um objeto religioso, mas um marcador de território, poder e identidade. Uma região fragmentada e disputada, a espiritualidade funcionava também como elemento político. Isso nos mostra que religião e cultura caminham lado a lado, sendo tanto expressão de fé quanto instrumento de influência social e territorial. E quando pensamos em sacrifícios e festivais, percebemos a riqueza de detalhes na tradição arameia. Certas festas coincidiam com ciclos agrícolas ou estações específicas, enquanto sacrifícios buscavam o equilíbrio entre humanos e divindades. Esses rituais, embora diferentes da prática israelita, revelam a universalidade de buscar significado e proteção em forças superiores. É quase impossível não se impressionar com a complexidade e intenção por trás de cada gesto religioso. Além disso, a religião arameia se adaptava conforme a interação com outros povos.
Elementos cananeus, mesopotâmicos e até egípcios foram incorporados, resultando em uma teia cultural e espiritual complexa. Essa plasticidade religiosa ajudava os arameus a manterem relevância e poder em uma região onde alianças e conflitos eram constantes. Como se a fé fosse também uma forma de diplomacia silenciosa, capaz de criar pontes ou reforçar fronteiras simbólicas. Por fim, compreender as crenças e práticas espirituais dos arameus nos ajuda a enxergar além das narrativas bíblicas de conflito. Não se tratava apenas de choque de religiões, mas de mundos diferentes se encontrando, influenciando-se mutuamente, às vezes em harmonia, outras em tensão. Esse panorama convida você a pensar: quantas vezes a fé, a cultura e a sobrevivência se misturam na história de todos os povos? Encontros entre povos vizinhos podem ser simultaneamente tensos e estratégicos. Com os arameus e Israel, isso ficou claro desde os primeiros registros. Em algumas ocasiões, os arameus surgem como inimigos, atacando cidades e desafiando reis israelitas. Em outras, tornam-se aliados valiosos, firmando pactos e até casamentos que fortaleciam laços políticos e sociais. Essa alternância entre conflito e aliança revela um jogo de poder sutil, em que cada decisão podia alterar a história da região. Um exemplo intrigante é a relação entre Davi e os arameus. Antes considerados adversários, certos grupos arameus foram aliados estratégicos de Davi, contribuindo para suas campanhas militares. Já pensou como essas alianças moldavam não apenas o território, mas também a dinâmica interna do povo de Deus? A política arameia era fluida, e saber lidar com ela exigia astúcia. Cada encontro, cada tratado, carregava consequências que reverberariam por gerações. Os confrontos também aparecem de forma marcante nos livros de Reis e Crônicas. Reis israelitas precisavam enfrentar arameus em batalhas, proteger fronteiras e manter o controle de rotas comerciais vitais. Aqui vemos claramente a complexidade da história. Não se tratava de bem versus mal, mas de povos tentando sobreviver, prosperar e assegurar seu lugar em uma região disputada. E é fascinante como essas narrativas bíblicas capturam a atenção de cada movimento estratégico, mas nem todas as interações eram violentas. Casamentos entre famílias israelitas e arameias criavam pontes políticas e culturais. Esses laços familiares muitas vezes suavizavam conflitos e promoviam intercâmbio de ideias, práticas e até influências religiosas. Imagine o impacto de uma aliança matrimonial nesse contexto. Não era apenas união de pessoas, mas de clãs inteiros, com efeitos duradouros na política e na sociedade. Outro aspecto interessante é a diplomacia arameia. Alguns reis arameus usavam tratados e presentes para assegurar a paz ou garantir favores de Israel. Essa estratégia mostra que, para eles, poder não era somente militar, mas também político e simbólico. Ao analisar essas interações, percebemos que o equilíbrio entre guerra e diplomacia era delicado, e que o sucesso ou fracasso de cada rei podia mudar completamente a narrativa regional. E não podemos ignorar como a geografia influenciava esses conflitos e alianças. As cidades-estado arameias estavam estrategicamente localizadas em rotas comerciais e regiões férteis, tornando-as alvos cobiçados e parceiros desejados. Controlar essas áreas significava segurança econômica, acesso a recursos e vantagem militar. Cada batalha ou tratado refletia, portanto, não apenas questões de fé ou poder, mas também cálculo estratégico e visão de longo prazo. Além disso, a presença arameia provocava aprendizado e adaptação por parte de Israel. Estruturas militares, costumes sociais e até aspectos culturais foram assimilados, mostrando que o contato com adversários muitas vezes moldava a própria identidade. É curioso pensar que a convivência com um povo vizinho
poderia ensinar lições de sobrevivência, liderança e política que se tornariam parte do legado israelita. Entender conflitos e alianças entre arameus e o povo de Deus nos permite ver a história de maneira mais rica. Não eram apenas inimigos ou aliados, mas agentes de mudança, aprendizado e troca cultural. E aqui fica a pergunta para você refletir. Qual foi a maior lição que Israel poderia aprender com os arameus? Enquanto pensa nisso, convido você a deixar suas impressões nos comentários, compartilhando curiosidades ou perguntas que surgirem durante o vídeo. Você já percebeu como certas civilizações deixam marcas que ultrapassam o tempo e o espaço? Com os arameus, isso ficou evidente na língua, na cultura e até na política de toda a região do Levante. O aramaico, que começou como língua de pequenos clãs nômades, tornou-se língua franca do Oriente Médio, utilizada em tratados, documentos administrativos e até em textos religiosos. Essa difusão mostra como a presença de um povo pode transformar o cotidiano de gerações futuras. Além da língua, a influência arameia se espalhou através da administração e organização urbana. Cidades-estado arameias desenvolveram modelos de gestão, comércio e infraestrutura que serviram de referência para impérios vizinhos. Estradas, mercados, pontes e fortificações não apenas garantiam sobrevivência, mas também transmitiam conhecimento e práticas que seriam absorvidas por outros povos, incluindo Israel e Judá. É fascinante como a pragmática de um povo pode se tornar legado duradouro. No campo religioso, elementos arameus também deixaram sua marca. Algumas práticas, símbolos e até nomes de deuses e locais foram assimilados, seja direta ou indiretamente, influenciando rituais e tradições de outros povos. Essa convivência complexa revela que o contato cultural nem sempre significava conflito. Muitas vezes significava troca e aprendizado. E é impressionante pensar que traços da espiritualidade arameia chegam até textos e contextos do Novo Testamento. O impacto político e militar dos arameus também foi notável. Eles não formaram grandes impérios duradouros, mas suas alianças estratégicas, diplomacia e controle de rotas comerciais moldaram dinâmicas regionais. A forma como negociavam, guerreavam e se relacionavam com vizinhos mostra que influência não se mede apenas pelo tamanho de um exército, mas pela capacidade de criar redes, consolidar territórios e perpetuar cultura. Outro legado fascinante é o intercâmbio cultural com Israel. Língua, costumes e até hábitos sociais arameus foram absorvidos, transformando o dia, a administração e até aspectos familiares do povo de Deus. Casamentos interétnicos e convivência próxima mostravam que identidade cultural é dinâmica, moldada tanto por preservação quanto por interação com o outro. É como se cada encontro tivesse o potencial de reescrever a história de forma sutil, mas permanente. A influência arameia chegou até a literatura e aos textos bíblicos. Algumas palavras, expressões e formas de narrativa refletem a presença arameia. Esse legado linguístico facilita a compreensão de passagens históricas e mostra como culturas aparentemente periféricas desempenham papéis centrais na história dos povos vizinhos. É um lembrete de que a história é um mosaico de interações e não apenas de eventos isolados. E mesmo após a queda de muitas cidades-estado arameias, sua presença continuou viva. Tribos remanescentes, tradições culturais e práticas religiosas deixaram marcas profundas na região. Língua, comércio e costumes persistiram, influenciando impérios posteriores, incluindo o assírio e o babilônico. A história dos arameus nos ensina que, às vezes, a sobrevivência de ideias, práticas e culturas é mais poderosa do que a dominação militar.
Por fim, compreender o legado dos arameus nos leva a refletir sobre o poder da influência cultural. Não se trata apenas de conquistas ou territórios, mas de como um povo consegue deixar vestígios duradouros na língua, nos costumes e na história de outros. Agora que você conhece toda a jornada dos arameus, desde sua origem até seu impacto duradouro, surge a pergunta: quais lições podemos tirar desse povo que moldou o Oriente Médio sem ser um império centralizado? Chegamos ao final da jornada pelos arameus, e é impossível não refletir sobre a grandiosidade de um povo que, mesmo sem formar impérios duradouros, deixou marcas profundas na história, na cultura e na língua do Oriente Médio. Cada cidade-estado, cada clã, cada tratado e cada aliança mostraram que a influência vai muito além da força militar. Ela se constrói através de adaptação, diplomacia e presença estratégica. Agora quero saber de você. Qual outro povo ou tema histórico você gostaria de ver explorado nos próximos vídeos? Deixe sua sugestão nos comentários. Sua participação é fundamental para que possamos criar conteúdos cada vez mais ricos e instigantes. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, pois cada história aqui foi pensada para transformar a forma como você entende a Bíblia, a história e a cultura dos povos que cruzaram o caminho do povo de Deus. Cada vídeo é uma oportunidade de estudar mais, aprofundar o conhecimento e perceber como diferentes culturas e civilizações se entrelaçam, moldando o mundo que conhecemos. Lembre-se também, a Bíblia não nos oferece apenas relatos de fé, mas registros históricos, culturais e linguísticos que nos permitem compreender o passado com profundidade. Como diz o Salmo 78, não os esconderemos dos filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Cada história, cada personagem e cada povo tem lições que vão muito além da narrativa religiosa. São convites ao estudo, à curiosidade e à reflexão. Portanto, continue explorando com a gente. Pesquise, questione, compare fontes e mergulhe na riqueza de informações que cada povo antigo pode nos oferecer. Ao conhecer o passado, entendemos melhor o presente e percebemos como a história é formada por conexões e influências muitas vezes inesperadas. Cada vídeo é um convite a se tornar um verdadeiro estudioso das narrativas bíblicas e históricas. E você faz parte dessa jornada. E antes de terminar, lembre-se, cada detalhe da vida dos arameus, desde sua língua até sua diplomacia, mostra que até os povos considerados pequenos podem deixar um legado duradouro. Sua curiosidade e seu estudo são ferramentas poderosas para entender essas histórias e descobrir o impacto que elas tiveram na história do povo de Deus. Portanto, siga conosco. Explore os vídeos anteriores e prepare-se para novas descobertas. Nunca subestime o poder de aprender com o passado. Cada palavra, cada gesto e cada registro histórico carrega sabedoria que transcende o tempo. Assim como os arameus influenciaram culturas vizinhas, seu interesse e dedicação podem transformar a forma como você compreende a Bíblia, a história e as conexões entre os povos antigos. A jornada do conhecimento é contínua e fascinante. Então, agora é a sua vez. Deixe nos comentários qual aspecto dessa história mais te surpreendeu, ou qual povo histórico você quer que exploremos em nosso próximo vídeo. Sua interação não apenas enriquece a comunidade, mas também nos ajuda a criar conteúdos cada vez mais aprofundados e envolventes. Participe, compartilhe suas descobertas e faça parte dessa viagem pelo tempo. E por fim, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar notificações e continuar estudando com nossos vídeos. Cada história tem segredos e curiosidades esperando para serem descobertos e juntos podemos explorar cada detalhe.
Que a sabedoria de Deus nos guie em nossa busca por conhecimento e que cada estudo nos aproxime mais da compreensão do mundo e da riqueza da Bíblia. Até o próximo vídeo.